Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, irmãos. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, por mais essa escola bíblica dominical. Estamos chegando ao final do mês de fevereiro. O Senhor até aqui nos ajudou, nos sustentou. Embora por meio de recursos digitais, nós temos tido a oportunidade de todos os domingos chegar até os nossos irmãos, as lares dos nossos irmãos e dos nossos ouvintes através da internet para estudarmos a palavra de Deus, lermos e juntos servirmos ao Senhor, apesar desse distanciamento social que nesses dias ainda estamos aí de uma maneira mais cuidadosa ainda, levando a sério os conselhos da saúde. Então não estamos nos reunindo nem durante a semana e também nem durante o culto à noite. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, esperamos que isso se resolva logo, mas se isso não acontecer, que o Senhor nos mantenha firmes, nos mantenha sempre temente a Ele, servindo a Ele nos nossos lares e também por meio desses recursos que nós temos hoje na questão digital. Então nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por mais esse mês que Ele nos deu, que Ele nos ajude no próximo, que chega no mês de março, e enfim, que nós tenhamos um decorrer de ano guardados pelo Senhor. Que Ele nos abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, nos textos, que, como temos o costume, 2 textos. O primeiro deles se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 43 até o versículo de número 51, onde nos diz o seguinte. Então, João, capítulo 1, versículo 43 ao 51, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao qual Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos aqui nesses versículos um testemunho, vamos dizer assim, de servos de Deus, tanto da parte de Filipe quanto de Natanael. Porque Filipe, ao ter o contato ali com Jesus, foi logo anunciar a Natanael o que tinha acontecido, e ele usou as escrituras para embasar ali a sua palavra. Ele disse: Olha, Natanael, achamos aquele a quem Moisés se referiu ali, a quem os profetas se referiram, o Messias ali, o filho de José. Então ele usou a Bíblia para poder falar a uma pessoa que conhecia também as Escrituras. Por que nós podemos deduzir isso? Eu acredito que Natanael
sabido das qualidades, das características do Filho de Deus, imaginou, né, como uma pessoa tão íntegra, tão perfeita, tão santa pode vir então da região de Nazaré. Então ele fez essa associação e por isso foi que Filipe diz, então vem e vê, ou seja, você mesmo pode tirar as suas conclusões. E a Bíblia nos fala que assim que Natanael se aproximou de Cristo, né, ali Jesus disse, olha, tu és um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então o verdadeiro israelita nós podemos ver aqui, entender que é uma pessoa que certamente conhece as Escrituras, né, que sabe a respeito de Cristo, que sabe a respeito ali das promessas, né, que Deus tem na sua palavra e também das suas responsabilidades. Daqui a pouco nós leremos em Josué, ali no capítulo 24, a partir do versículo 14, onde ele chama ali a nação a servir a Deus com temor, com integridade, né, e com fidelidade. Eu acredito, né, que Natanael procurava fazer isso e também Filipe também procurava, porque os dois, vemos aqui no testemunho desses dois servos de Deus, né, que eles conheciam a Bíblia e eles sabiam, né, através das Escrituras quem era verdadeiramente o Messias, né, ali, tanto Filipe quanto Natanael. E Jesus então prossegue, né, aqui o seu discurso e mostra, né, ali para Natanael que muito mais coisas ele veria a respeito do Senhor, a respeito do Cristo de Deus, né, ali, muito mais ele veria, né, durante o ministério de Jesus. Não apenas a questão dele saber onde estava Natanael. Deus conhece o nosso levantar, o nosso assentar, né, conhece todos os momentos de nossa vida. Então, isso para Jesus, né, ali não era a maior coisa que ele veio fazer aqui. Ele veio falar a respeito de salvação, veio falar a respeito de pecados do ser humano, né, e que nós precisamos de reconciliação com Deus. E Natanael, então, através das Escrituras, pôde dizer, né, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né, e isso nós vemos porque eles conheciam as Escrituras. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que sejamos verdadeiros israelitas, que temam o Senhor, verdadeiros israelitas que o sirvam com integridade e com fidelidade. Vamos cantar o hino de número 153, né, que trata então desse assunto, né? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou Salvador, e não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar.
quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e nos conduzes-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Que Deus então nos abençoe e que nós andemos nesse mundo, né, com essa segurança de que Jesus ele nos sustenta, né, em todo o tempo, e que nós jamais nos atrevamos a dar sequer um passo sem o cuidado dele. Vamos ler o texto de Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 14. Faremos essa leitura até o versículo de número 17. Josué 24, 14 ao 17 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, né, com esse texto lido. Vamos orar nesse instante. Grande Deus, nós te damos graças, Senhor, por iniciarmos essa escola bíblica dominical, lembrando de que o Senhor nos ajudou no decorrer desse mês, através de textos que falam a respeito dos oficiais da igreja e também, de maneira geral, de todos que se empenharam e têm colaborado para a causa de Cristo. Agora, ó Pai, nós te agradecemos também por esses textos lidos, nos quais vemos a responsabilidade pessoal. Sabemos que todos precisam se empenhar, precisamos de um trabalho coletivo, mas entendemos também que somos responsáveis, ó Deus, individualmente pelo testemunho da causa de Cristo, né? Um testemunho verdadeiro de servos do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a te servirmos com temor, a te servirmos, ó Deus, com integridade e com fidelidade. Abençoe a igreja nessa escola bíblica, abençoe o decorrer do dia, abençoe o culto que teremos à noite. Nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude em todo o tempo andarmos com o Senhor e não desviarmos, ó Deus, dos teus caminhos, nem sequer por um momento. Nos ajude, nós pedimos, ó Pai. E pedimos ao Senhor a tua bênção, o teu cuidado sobre as famílias que estão passando, ó Deus, por momentos de lutos e também, ó Deus, aquelas que estão enfrentando enfermidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que essa consciência de busca pela saúde física também seja um despertamento para a saúde espiritual. Abençoe o teu povo, abençoe a igreja, abençoe essa cidade e abençoe, Deus, a tua criação de maneira geral. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Como até acabamos de orar, nós falamos nesse mês, nos primeiros domingos, a respeito dos oficiais, falamos a respeito dos presbíteros, a respeito dos diáconos, o seu papel, o seu trabalho na causa de Cristo. No último domingo nós falamos a respeito, aí dos cooperadores de Paulo, dos valentes de Davi, o papel deles, a confiança que eles transmitiam no seu trabalho. Agora acabamos de fazer 2 textos onde vemos
testemunhos, né, tanto de Filipe como de Natanael, como conhecedores da palavra de Deus. E agora aqui no texto onde Josué, né, ali ele dando as suas últimas instruções ao povo, ele chama a atenção, ele adverte esse povo a servir ao Senhor, né, ali com temor, com integridade, com fidelidade, né, porque o Deus dos céus não é o mesmo Deus dos povos, né, que eles criam, que eles mesmos forjam, mas é um Deus que é um Deus de amor, mas um Deus de justiça, um Deus de zelo. Então ele chama, né, a atenção aí do povo para a responsabilidade em servir ao Senhor. E eu vou falar então sobre esse testemunho do verdadeiro servo de Deus, né, como Jesus diz, do verdadeiro israelita, como ele deve então, né, se comportar, olhando, né, para esse texto, principalmente, né, para o versículo de número 14, embora, né, o versículo 15 seja bem mais conhecido, nós nos ateremos aqui ao versículo de número 14, até porque ele nos fornece aqui, né, pelo menos, né, 3 maneiras, né, aqui de nos comportarmos, de nos portarmos, né, como testemunhos de Cristo aqui nesse mundo, né, como verdadeiros servos de Deus. Então, o testemunho do verdadeiro servo de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aí no versículo de número 14 é que ele diz o seguinte: agora, pois, Israel, aqui, né, temei, né, ao Senhor, né? Então, está chamando a nação como um todo a temer ao Senhor. Essa palavra, né, que é usada aí por Josué, ela encerra, né, a ideia de reverência, de honra, de respeito, aquela ideia de um sentimento profundo de obediência. Nesse contexto todo que esse povo viveu, né, durante esse período aí do deserto, eu não fiz a leitura aqui, mas os irmãos que quiserem depois verificar, pode recorrer, né, a Deuteronômio, capítulo de número 8, ali o texto começa, né, falando sobre o porquê que Israel ficou no deserto por um tão longo, né, período, vamos dizer assim, esses 40 anos. Ali o texto diz que era, né, para que eles aprendessem temer ao Senhor, obedecer a Deus, né, honrar-se somente ao Senhor, até porque esse é o dever, né, de todo homem. Embora Salomão tenha uma vida questionada, né, sobre a sua fidelidade ao Senhor, principalmente, né, nos seus últimos dias de vida, ele escreve, né, o Eclesiastes, e ele fala que temer ao Senhor é o dever de todo homem, e isso é o que nós precisamos de guardar sempre conosco, né? Então, se temor encerra essa ideia, né, de reverência, então aqui nós temos a ideia de culto, de adoração, de serviço ao Senhor, de entrega, né, total, né, ao nosso Deus, como veremos. Mas a ideia de reverência, se nós quisermos entender um pouco, né, sobre como devemos chegar diante de Deus, nós precisamos de ler o Salmo de número 2, que ali temos a informação de que os reis da terra, né, se levantaram ali, ou se levantam contra o Senhor, e Deus então, o texto diz que Deus ri deles nesse sentido, porque quem somos nós para levantarmos contra o nosso Deus? E o conselho ali é temer e tremer diante do Senhor, é honrar, né, a Deus, é beijar o filho ali, no sentido de honra, de reverência, de obediência, né, como vimos aqui, de maneira, né, profunda mesmo. Então o Salmo de número 2 fala sobre isso. Não adianta, os reis são líderes, são poderosos na terra, mas diante do Senhor eles precisam se dobrar, eles precisam de temer, de tremer, eles precisam de honrar o filho, né? Então, se os reis da terra são conclamados a fazer isso, então quem somos nós, né, que até no contexto humano nós somos subordinados a líderes, a reis, né, a governos? Se eles
devem se dobrar diante do Senhor. Então, muito mais, né? Nós que infelizmente, né, somos tão, não vou dizer insignificantes, né, no mundo, porque Jesus morreu por nós, ele não somos, mas as pessoas que têm o poder nem sempre levam em consideração, né, esse valor no sentido espiritual, né, que Deus nos creditou, né, aí em Jesus Cristo. Então nós precisamos de honrar ao Senhor, temer ao Senhor, de fazer isso com profunda obediência. Por que Josué estava tão preocupado? Porque eles serviam outros deuses. Deuses estranhos, deuses dos pais deles, deuses dos amorreus, provavelmente, né, ali no Egito também. Então eles, infelizmente, tinham essa tendência de distanciar-se do Senhor. Então eles não estavam obedecendo a Deus, né, de uma maneira profunda, não estavam ali cultuando ao Senhor com o devido respeito, né, ali, reverência que nós precisamos de ter. Então, para sermos um verdadeiro israelita, darmos um testemunho fiel de servos de Deus, nós precisamos de honrá-lo, nós precisamos de respeitá-lo, nós precisamos de obedecê-lo de forma profunda, de todo o coração, né? Servir ao Senhor, né, de todo o seu coração, de toda, né, a sua alma. E isso nós temos tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é sobre a questão da integridade, né? Nós precisamos de servir ao Senhor de maneira plena, porque Deus não divide a sua honra com ninguém. Deus não quer pessoas, né, servidores que sirvam a Ele e a outros deuses. Embora, né, sabendo que não, esses outros deuses são mentiras, são coisas forjadas pelo próprio homem, ele orienta, né, o seu povo a servi-lo com integridade, a servi-lo de coração, né, sincero. Eu sei que os irmãos, né, conhecem, né, a história ali de Noé. Ali diz que ele era um homem íntegro e no meio dos seus contemporâneos ele servia ao Senhor. E nós conhecemos o contexto que Noé viveu. Era um contexto onde as pessoas tinham abandonado essa ideia de reverência, de honrar ao Senhor, de servir ao Senhor com integridade, com inteireza de coração, por completo. Então isso tinha ali sido perdido, né? Se nós pegarmos também o Novo Testamento, tanto em Romanos, no capítulo 1, quanto também, né, nas cartas de Paulo a Timóteo, nós veremos ali que os dias não eram tão diferentes da época de Noé. Ali falam de pessoas desafeiçoadas, pessoas que não serviam o Senhor, pessoas que traziam mal para a sociedade. Então isso provavelmente, né, nos lembra muito ali do contexto de Noé. E foi nesse contexto que Paulo chamou a atenção de Timóteo para que ele permanecesse nas Escrituras, servisse ao Senhor com integridade, servisse ao Senhor, né, de maneira ali plena. Assim como Natanael era uma pessoa sem dolo, né, sem mancha, sem defeito, no sentido, né, de ser uma pessoa que procurava servir ao Senhor, nós também precisamos de fazer isso na nossa vida, né? Servir o Senhor por completo, não dividir a sua adoração, sua reverência, seu culto com mais ninguém, seja deuses forjados pelo homem, seja o próprio ser humano, seja o próprio ego. Nós precisamos de honrar a Deus com integridade. Tudo deve ser para Ele, porque tudo que nós temos vem, né, por meio dele, né, como Paulo diz ali em Romanos. A Ele, né, toda a glória, toda a honra, né, nós precisamos fazer isso. E a última coisa, a questão da fidelidade. Se você não se entrega ou não se coloca totalmente no serviço do Senhor, você corre o risco de não ser fiel a Ele, de não agir com fidelidade. Se nós começamos a dividir a nossa adoração, o nosso culto, a nossa reverência, né, com outras coisas, nós infelizmente corremos o risco
de não sermos fiéis, de não sermos pessoas de confiança, como vimos na semana passada. Por que Paulo confiava em Febe, né? E disse: olha, eu quero que vocês a recebam como se fosse a mim, né? Uma pessoa que cuidou de mim e tem cuidado da igreja. Por que Davi confiava que aqueles homens foram até ali as portas de Belém buscar daquela água que ele ansiava beber? Porque ele confiava na fidelidade deles, assim como Paulo também confiava na fidelidade de Febe ao Senhor, né? Claro, primeiramente a Deus, para depois né, sermos fiéis também à igreja uns aos outros. Então Josué está dizendo: olha, vocês devem servir, e servir, como já vimos aqui, é fazer isso com alegria, com satisfação. O Salmo de número 100 fala sobre isso, porque nós somos do Senhor, nós somos ovelhas do seu pasto. Então ele fala: ou vocês servem a Deus ou servem aos deuses. E esses deuses são mentiras, mas de todo jeito é serviço. Então vocês devem servir ao Senhor com temor, com honra, com reverência, com obediência sincera. E vocês precisam fazer isso com integridade, com inteireza. Não se dividir, não deixar parte da sua vida onde você comanda, onde você faz, ou seja, ser totalmente do Senhor. Paulo diz: esse viver que agora eu vivo na carne, né? Ele está dizendo: eu continuo vivendo aqui, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que nós veremos, né, ainda por ocasião, né, do culto à noite, né, sobre esse ponto. Eu quero então deixar, né, aqui para os nossos irmãos nessa manhã. Falamos a respeito de como o presbítero deve servir ao Senhor, como o diácono deve servir ao Senhor, como as outras pessoas, os outros irmãos, os outros membros do corpo de Cristo devem servir ao Senhor. E eu, como eu devo servir ao Senhor? Você, nós, pessoalmente, como deve ser o nosso serviço ao Senhor? Josué então diz para o povo: olha, servir ao Senhor. Ele não diz servir a outros deuses, mas servir ao Senhor com temor. Servir ao Senhor com integridade, com inteireza, de forma plena. Servir ao Senhor com fidelidade. Não troque o seu compromisso com Deus por outros compromissos. Não tente ludibriar a Deus. Ele sabe muito bem o que vai no nosso coração. E Ele não aceita dividir a sua honra com ninguém. E o povo então diz: não, longe de nós abandonarmos o Senhor, longe de nós deixarmos de servir ao Senhor, que fez maravilhas no nosso meio, que fez coisas grandiosas, nos tirando do Egito, da casa da servidão, e nos dando então aí, né, vitórias no meio dos povos. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Infelizmente, né, a gente conhece a história. Essa geração permaneceu, mas pouco depois as outras gerações se distanciaram do Senhor. Então nós estamos nesse mundo para servir a Deus, amar a Deus e amar ao próximo, servir a Deus e depois servirmos também a sociedade. E nós precisamos, no serviço a Deus, lembrar de que Ele está nos céus, Ele é Senhor, nós estamos aqui. É o Pai nosso, mas está nos céus, é santo. Então precisa de reverência, precisa de temor, no sentido de respeito, de obediência profunda. E Ele exige então de nós integridade, inteireza de coração, uma entrega completa, plena, ser um verdadeiro israelita, como era Natanael, Filipe, Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E precisa fazer isso com fidelidade. Então, à medida que você se entrega totalmente, eu acredito que a fidelidade, ela decorre disso. Se você já está totalmente entregue ao Senhor, então você vai ser fiel a Ele naquilo que você realizar. Naquilo que eu realizar, eu também serei fiel. Então, qual que é a nossa responsabilidade? É só o presbítero, só o diácono, só os demais irmãos? Não. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não diz: olha, vocês devem servir ao Senhor, mas eu e minha casa. Chamar para si essa responsabilidade. E do mesmo jeito que as pessoas precisavam de temor, Josué também precisava. Da forma que eles precisavam de uma vida íntegra, Josué também precisava.
Da mesma forma que eles precisavam fazer isso com fidelidade, Josué também precisava. Então que Deus nos ajude, pessoalmente, que nós sejamos verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros israelitas. Que Deus nos livre dos dolos, das mentiras, dos enganos e sejamos pessoas tementes, íntegras e fiéis ao Senhor. Amém?